Pessoal, obrigado. É isso, pessoal. Definitivamente, os olhos do mundo estarão voltados aqui para o nosso país. As mudanças climáticas já estão aí, os eventos climáticos extremos justificam cada vez mais CNN Talks COP30. Só para relembrar as ondas de calor na Europa, as novas inundações no Rio Grande do Sul, na Amazônia, o que vimos a partir da semana passada no Texas, que foi de partir o coração, e particularmente no Texas, um estado rico em petróleo. Por causa disso. Não, o Texas é um dos estados americanos que mais à frente estão na transição energética. Veja só, rico em energia, em petróleo, energia suja, mas é um dos que mais rapidamente e o que mais está investindo, em transição energética. E foi vítima dessa terrível tragédia com uma chuva bíblica acontecendo no estado. Mas vocês viram, nós estamos em contagem regressiva e é com muito orgulho que damos início a este segundo CNN Talks dedicado aos principais temas da agenda da COP30. Preciso agradecer, antes de começar a nossa conversa, aos nossos parceiros que apoiam este nosso projeto, que acreditam na COP30, assim como a CNN Brasil. Então, agradeço ao Bradesco, a Enel e também a Hydro. A transformação climática exige respostas rápidas e estruturais, e neste cenário, resiliência climática significa mais do que resistir, significa adaptar, mitigar, planejar, transformar os setores essenciais da nossa economia, e entre eles, talvez um dos mais estratégicos seja o setor energético. E é exatamente com essa premissa que a gente dá início ao nosso ciclo de debates no CNN Talks COP30, com o painel Transformação Climática, a nova ordem do setor energético. E por isso eu chamo ao palco Gentil Nogueira de Sá Júnior, ele é secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Obrigado. Antônio Scala, CEO da Enel Brasil. Como vai? Mais uma vez, prazer. Agnes da Costa, diretora da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Prazer tê-la aqui, obrigado. E Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil. Anderson, prazer, obrigado. Todos aqui, vamos sentando, por favor. Secretário Gentil, eu acho que eu começo com o senhor e todos sabemos, né, como a energia brasileira é limpa, como temos uma matriz energética espetacular. Acho que eles vão ligar automaticamente lá em cima. Mas é preciso falar que, apesar de todo o crescimento das energias renováveis, eólica, solar, a gente tem gargalos. E a pergunta que eu trago para você, para o senhor, é talvez como superar esses gargalos. Alguns deles aqui, sobrecarga no sistema, atraso na expansão da malha de transmissão. E até quando a gente produz muito ou o sistema não consegue transmitir tudo, a gente tem que parar a produção. Pergunto, como começar a solucionar esses gargalos? Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Márcio. Boa noite, meus colegas painelistas. Baranov, Agnes, minha amiga, Antônio Scala, aos ouvintes da CNN também, boa noite. É um prazer para o Ministério de Minas e Energia participar desse evento com vocês e discutir um tema tão importante relacionado à COP30 e às transformações climáticas. Bem, partindo para a pergunta, eu acho que, inicialmente, o Brasil ele cresce muito nas fontes renováveis, especialmente eólica e solar, nos últimos anos. Mas a gente talvez tenha que entender essa questão um pouco também pelo lado da demanda de energia, e não só pelo lado da oferta. E extremamente oportuna a participação do Baranov aqui, né, que representa a Associação dos Grandes Consumidores e também uma grande indústria autointensiva em consumo de energia elétrica. Porque o Brasil ele é privilegiado, e diferente de todos os outros países, ele tem uma matriz elétrica extremamente limpa e renovável. É a primeira do G20 em termos de renovabilidade e por ser limpa. Mas a matriz energética do Brasil ainda tem 50% de sua dependência de fontes fósseis, seja lenha, carvão, derivados do petróleo. E talvez o Brasil, diferente de outros países que financiam muito o lado da oferta com relação à transição energética, a gente tem que pensar
mas pelo lado de como eu transformar essa outra parte do setor energético, que não é renovável como a matriz elétrica, eu estou falando da eletromobilidade, da indústria e esses setores, para que eles venham e usem combustíveis limpos, usem combustíveis renováveis, eletrifiquem. Então, por exemplo, a eletrificação, a eletromobilidade é um caminho extremamente importante para a gente. Eu aumento o consumo de eletricidade. Hoje você acabou de comentar de um problema que eu tenho com relação ao excesso de oferta em determinados momentos do dia. Eu consigo aumentar esse consumo, ajudo a resolver ou a mitigar um problema de sobreoferta na eletricidade, e, por outro lado, eu melhoro a minha matriz energética como um todo. A própria indústria, eu sei que ela tem desafios operacionais, logísticos e tecnológicos, inclusive, para transformar parte da indústria em eletrificação ou a utilização de fontes energéticas mais limpas, mas esse é um caminho que o Brasil tem que seguir. Por exemplo, o Nova Indústria Brasil tenta trazer e instigar a modernização da indústria no Brasil e trazer novos consumos de fontes renováveis. E aí, até lembrando, um dia eu fui na Hydro no Pará, e eles estavam trocando uma caldeira gigante, hoje, que até então operava com carvão, passando a operar com eletricidade. Então, são esses tipos de movimentos que eu acho que fazem sentido na transição energética brasileira, diferente da maioria dos outros países. É pegar essa parte da nossa matriz energética, que ainda usa combustíveis fósseis, e trazer para a demanda. Você comentou algumas questões de restrições, e aí eu acho que, só tentando separar, né? A gente tem dois tipos de restrições hoje com relação à nossa oferta de energia elétrica, né? Uma mais conjuntural, relacionada a uma falta de infraestrutura para trazer a energia renovável do Nordeste para o Sudeste, do Norte para o Sudeste e para o Sul, que isso está sendo feito, um grande programa de leilões de transmissão. Desde 2023, foram 60 bilhões de licitações em transmissão. Nós temos, em outubro, mais um leilão de transmissão, e no começo do ano que vem, outro. E grande parte desses investimentos em transmissão estão diretamente relacionados a solucionar esse gargalo conjuntural de transporte da energia renovável dessas regiões, que são as produtoras, para o Sudeste e o Sul brasileiro, onde está a maior parte do nosso consumo. Então, esse é um ponto que é extremamente importante também para a gente solucionar. Mas o outro, voltando, mesmo que eu tivesse sem qualquer tipo de restrição operacional, em determinados momentos do dia, e esse é um problema da energia elétrica, a nossa produção é maior do que a nossa demanda. Ou seja, eu estou produzindo mais que demandando, eu não consigo armazenar. Então, é extremamente importante eu achar novos consumos, e aí, por isso, essas questões relacionadas à mudança da matriz energética como um todo são importantes. Outras questões que eu posso mencionar também, assim, e isso eu vi que até que comentaram lá no BRICS, a questão dos data centers. O Brasil pretende ter um programa relacionado a incentivar os data centers no Brasil. Eles são extremamente intensivos em energia elétrica, intensivos em energia. Eles também são um caminho para a gente pegar essa energia que está sobrando em alguns momentos do dia e direcionar para esses data centers. A questão da regulamentação dos sistemas de armazenamento, sejam os armazenamentos químicos ou hidráulicos, é um caminho inexorável para a nossa matriz, para justamente conseguir equilibrar esses problemas que eu tenho em relação a determinados horários do dia. Eu tenho um excesso de energia, e em outros eu não tenho esse excesso. Então, acho que é um conjunto de questões que o Brasil está enfrentando e vai enfrentar ao longo dos últimos anos na nossa transição energética, que não é igual à transição energética de outros países, que incentivam demais a oferta, a fontes eólicas, fonte solar, fonte hidráulica, porque nesses países essas fontes não têm uma atratividade econômica tão evidente quanto no Brasil. Aqui nós temos essas fontes competitivas. Sim. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar talvez mais do outro lado na questão do consumo. Eu vou voltar a conversar com o senhor ainda, secretário, mas antes, como o senhor falou de desafios, eu acho que quando a gente fala de eventos extremos, claro,
todas as empresas, todos os setores são mal ou bem atingidos pelos eventos extremos, mas talvez ninguém melhor que a Enel possa explicar isso para a gente, já que a Enel está ali na linha de frente, na distribuição, e quando venta muito, quando chove muito e uma árvore cai, a gente sabe o que acontece. Ainda nos lembramos dos eventos extremos de 2023 e como a Enel foi atingida e, consequentemente, como a população de São Paulo, especificamente, foi atingida. Eu pergunto como a Enel se prepara para esses eventos extremos que, infelizmente, vieram para ficar e em cada vez mais volume e intensidade. Essa é uma pergunta inicial para a gente começar o nosso debate. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado a todos pelo convite. Márcio, muito obrigado pela demanda. Boas noites a todos os panelistas juntos. Claro, o tema desses eventos severos é um tema bem relevante. Passaram muitos anos falando da mudança climática, dos impactos que esta mudança pode entregar, mas já nos últimos anos isso passou a ser um debate teórico a ser uma realidade prática. E vivimos isso tanto em São Paulo, quanto em todo o Brasil, quanto no mundo todo. Isso é bastante evidente cada dia mais quanto esses eventos estão incrementando com intensidade e frequência efetivamente bem preocupante. Ora, claro que uma solução mais estrutural passa através de planos de investimentos que vão mudar estruturalmente a resiliência das infraestruturas, mas isso é algo que precisa de um tempo para ser realizado. E por isso também nós começamos já desde o evento do 2023, novembro de 2023, que foi o primeiro evento tão relevante, tão impactante na área de São Paulo, com uma série de medidas para incrementar a capacidade operacional de enfrentar esses eventos severos e atípicos, mentre que os investimentos permitem de ter uma infraestrutura intrinsecamente mais resiliente. E o que estamos fazendo, para fazer algum exemplo prático para entender o que isso significa? Começamos, por exemplo, um trabalho já no começo do 24 de fortalecer de forma bem relevante a força operacional da empresa, tanto própria quanto de parceiros. Para dar alguns números, começamos a março de 2024 um programa para incorporar 5.000 novos eletricistas próprios da empresa nas 3 distribuidoras até o 2026 e já durante o 2024 incorporamos os primeiros 2.000, 1.200 somente em São Paulo, que é um número bem expressivo, porque não é somente um incremento percentualmente muito relevante da força de trabalho, mas significa também construir a capacidade para capacitar essas pessoas, porque não existe um número tão expressivo, tão relevante de eletricistas no mercado. Então, isso precisou de um trabalho de construção de escola de capacitação para eletricistas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, onde operamos, e está funcionando, e isso é parte, sem dúvida, da solução. Também incrementamos muito a força de trabalho externa, cioè dizer, ter a capacidade de enfrentar um evento que pode ser, infelizmente, catastrófico, severo e, sobretudo, sem nenhum preaviso, sem nenhuma capacidade de ter uma previsão do tempo que nos permite de fazer uma premobilitação. L'evento de novembro 23 foi um evento catastrófico, um evento que não teve nenhuma previsão meteorológica desse tipo de severidade. Daquela intensidade. Dessa intensidade, tá? Tivemos também, em outubro de 2024, um evento parecido, ainda mais forte. Também, neste caso, sim, a capacidade de ter uma previsão prévia desse tipo de evento. E isso porque comento? Porque isso também nos portou a mudar como nós estamos preparados a enfrentar esses tipos de eventos. Estruturalmente, no passado, existia um protocolo de pré-alerta, não? Quando a empresa tinha uma previsão meteorológica do tempo de uma determinada severidade, se começava a pré-alertar uma força de trabalho adicional para enfrentar o tema. Isso a novembro 23 não foi possível. Entre novembro 23 e outubro 24 tentamos de melhorar a capacidade com parceria com a universidade, com parceria com o poder público, para ter a capacidade de ter, por lo menos, algumas horas de preaviso. Mas, igualmente, isso não foi possível. Então, depois de outubro 24, tomamos uma decisão mais radical, é dizer, por um lado, seguimos investindo e trabalhando para incrementar esta capacidade de ter uma previsão do tempo mais confiável, mas também mudamos todos os contratos dos nossos trabalhadores próprios e também todos os contratos dos nossos parceiros, introduzindo para todo o personal técnico a ferramenta do sobreaviso contrattual, che significa che cosa? Significa
pagar de feito uma componente mais ao trabalhador quando é de folga, de forma que no momento que vai acontecer algo severo e inesperado, imediatamente o trabalhador pode voltar trabalhando. Isso que significa? Significa incrementar de forma muito expressiva a agilidade com a qual se pode enfrentar um evento climático também inesperado. E isso funcionou muito, porque se olhamos, por exemplo, o período do verão 2024-25, que é o período mais complicado para distribuidoras, sobretudo no sudeste do país, e se olhamos a janela entre novembro 24 e março 25, que é o período mais crítico, mais desafiador para a empresa, tivemos um período efetivamente climaticamente muito mais complicado do passado, muito mais difícil. Tivemos aproximadamente o 35% de ocorrências a mais do mesmo período do ano passado. Ocorrência significa falhas devido a chuva, vento, raios, qualquer evento. Mas, apesar disso, graças a ter uma força de trabalho maior, mais capacitada, uma prontidão melhor, conseguimos ter em São Paulo uma redução do tempo médio de atendimento, que é o tempo entre a apertura da falha e o fechamento técnico da falha, nell'ordine de magnitude do 50% comparado com o mesmo período do ano anterior. Quer dizer, o investimento se pagou na prestação de serviços que você faz nesse momento. Nesse momento que é o momento mais difícil. Então, apesar de ter uma situação mais desafiadora, mais complicada do ano passado, o feito de ter essa maior prontidão nos permitiu de reduzir de forma bem expressiva este valor. E ainda mais importante, nos permitiu de reduzir entre l'80% e il 90% a incidência das falhas prolongadas, significa as falhas com falta de luz por mais de 24 horas. Então, os casos que efetivamente impactam mais desde um ponto de vista de qualidade do serviço percebido. Então, dizemos que o feito de trabalhar em ter uma máquina operacional mais estruturada, mais pronta, mais ágil, também quando não há nenhum elemento climático que te permita de saber com antecedência o que vai acontecer, efetivamente a solução de curto prazo que permite de enfrentar de forma melhor esses tipos de eventos. A gente vai continuar conversando com o seu Antônio Scala, claro, mas ele tocou num ponto importante, o investimento nisso. E o legal do CNN Talks é isso, a gente tem aqui a Enel e tem a ANEEL, lado a lado, até para a gente esclarecer certos pontos. E aí, quando a gente fala de investimento, eu acho que eu puxo com a senhora, Agnes, que é diretora da ANEEL, Agnes da Costa, o quanto de investimento, de orçamento tem a ANEEL para realmente conseguir, eu não digo apenas fiscalizar as empresas distribuidoras, mas digo até para propor regulamentações, propor melhorias para o sistema, para que a gente não viva de novo o que vivemos em 2023, em São Paulo especificamente, mas como o senhor Antônio falou, como qualquer empresa de distribuição pode viver no mundo inteiro frente ao clima extremo. Acho que a questão do orçamento, de como a ANEEL fiscaliza isso, olha isso, gere isso, é fundamental. Por isso, agradeço muito sua presença. Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente esteve na Comissão de Infraestrutura falando sobre isso no Senado. Olha. Diversas agências reguladoras falando sobre a restrição orçamentária, né? A gente sofreu cortes agora do nosso orçamento aprovado da ordem de 25%. Então, hoje a ANEEL tem um orçamento que a gente chama de despesas discricionárias, que é o orçamento que a gente pode mexer fora pagamento de servidor, né? Então, que é equivalente ao orçamento que a gente tinha em 2016. Sendo que a gente está falando que é um setor hoje, depois de 2016, assim, muito mais complexo, não só por essas questões climáticas que a gente está tratando aqui hoje, mas em termos de pujança, porque é um setor que conseguiu atrair muitos investidores e novos negócios, né? Então, hoje, a ANEEL, em 97, quando ela foi criada, ela regulava geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e alguma comercialização de energia elétrica. E a gente tem agora a discussão, né, no Congresso, na medida provisória do Poder Executivo, na 1.300, justamente falando mais de abertura de mercado, então, da questão do empoderamento do consumidor. Então, a gente está falando de muitas comercializadoras varejistas, a gente está falando de consumidores de energia, que a gente chama do empoderado, né, o consumidor que tem geração distribuída, né, no teto, né, de casa. Então, o nosso número de agentes em cujas vidas a gente
de alguma forma, interfere por meio da regulação, porque, no fundo, é a ANEEL que fala quais são os direitos e as obrigações desses agentes para que o setor elétrico funcione e continue atraindo investimentos, aumentou muito, né? De 2016 para cá, então nem se fale. Então, o que a gente tem hoje é muita dificuldade para manter, digamos assim, não só a prestação de serviço, como você disse, né, na parte de fiscalização, que é onde a gente sente na pele, eu acho, né, e os consumidores e os agentes. A gente precisa fazer as fiscalizações em loco, mas, por exemplo, a gente faz muito trabalho com as agências estaduais conveniadas. Então, existem estados que têm agências reguladoras e boa parte do nosso trabalho de fiscalização, quando os estados têm as agências reguladoras, é por meio desses convênios. São Paulo é um caso muito clássico, né? A gente tem feito, nessas questões de emergências climáticas, um trabalho muito próximo à Arcesp, Rio Grande do Sul, com a GERGS. Então, a gente precisa desses braços de reguladores, né? Então, e a gente está cortando esses recursos dessas agências conveniadas também. Então, não só isso, aí quando a gente pensa no consumidor, com esse corte recente, o que a gente teve que cortar? O nosso serviço de ouvidoria. Então, tem todo um trabalho lá que a gente fala, que é o caminho do entendimento, né? Se você é um consumidor, tem um problema com uma concessionária, você abre uma queixa na ouvidoria da concessionária. Se a concessionária não toma uma providência, você vai, então, abre um chamado na ANEEL, levando o número do pedido, né, do protocolo, e assim, a gente, então, agora está com o serviço de ouvidoria suspenso. E aí, sem falar numa coisa muito básica, que é basicamente, assim, a gente teve que demitir muita gente, e a gente vem, assim, ao longo dos anos, sofrendo reduções orçamentárias e evitando demitir. A gente está falando dos terceirizados, né? Então, a ANEEL tem mais ou menos 550 servidores públicos concursados, né? E tinha mais ou menos uns 500 também de terceirizados. A gente demitiu agora, no último mês, 145 terceirizados. E o que significa na prática? O nosso trabalho a gente organiza em torno da agenda regulatória. Então, a gente está falando aqui resiliência de redes, eletrificação, sistema de armazenamento, hidrogênio verde, mobilidade, tudo isso que o Gentil falou também, né? Então, assim, a gente, no fundo, a ANEEL regula o que vem das políticas públicas, né? Então, tudo isso a gente coloca numa agenda regulatória que tem um olhar sempre 2 anos para frente, onde a gente vai priorizar. Quando a gente perde essa força de trabalho, óbvio que tem pessoal terceirizado, mas, assim, é quem apoia, né, nossas atividades. Então, o pessoal da ouvidoria, o pessoal de sistemas. Hoje, a gente fala de um orçamento de 2016 em que as nossas despesas do nosso orçamento discricionário de mais ou menos 117 milhões, eu acho que uns 80 milhões é só de sistemas, é parte toda de TI. E aí, como que a gente vai explicar para a sociedade que hoje a gente tem um setor elétrico maravilhoso que gera todo tipo de dado, a gente consegue medir tudo, e depois chega na ANEEL, você não consegue processar os dados, você não consegue informar a sociedade, e principalmente, daí falo com Gentil, né? Os dados são a principal fonte de tomada de decisão para formulação de política pública, para formação da regulação. Então, a gente tem, digamos assim, um desafio crescente, né? E aí, nessa parte da digitalização, que se acrescenta, né? Porque a gente podia falar assim, falta orçamento para atividade fim, para fiscalização, para regulação, falta. Agora, quando a gente vê atividade meio na parte de TI, que a gente precisa de orçamento e não tem, isso ainda é mais crítico para a sociedade. São temas importantes que você traz e certamente a gente vai voltar neles ainda. Só passar a palavra para o Anderson Baranov. E desculpa, Anderson, é hydro ou hidro? Hidro. Nenhum nem outro. Errei os dois. Não, tá tudo certo. Norsk, hidro em norueguês, hydro em inglês e hidro em Brasil. Em português. Norsk, hidro, Brasil. A Norsk tem números aqui importantes. Desde 2022, já investiu 13 bilhões e 600 milhões de reais e boa parte desse dinheiro dedicado a tornar a cadeia do alumínio mais limpa, mais eficiente. Como disse o Gentil, o setor é muito intensivo em emissões, o que de fato já está sendo feito. Essa é a pergunta. O que vocês estão fazendo para acelerar essa transição energética? Ele nos trouxe um bom exemplo já. Se você nos trouxer outros exemplos ao longo da nossa conversa, o tempo que a gente ainda tem será maravilhoso. Boa noite. Boa noite, Márcio. Primeiramente, agradecer a CNN pelo convite, em nome do Cris, que é o grande apoiador nosso. Agradecer também a presença aqui, a honra de estar com o Gentil, com o Antônio Scala e com a Agnes mais uma vez. Então, é importante dizer o seguinte, a Hidro, ela sempre acreditou... Hidro sempre acreditou no meio ambiente, sempre acreditou numa operação limpa. Então, você pode reparar que, com a vinda da COP, muito se fala de projetos. A Hidro já tem realidades, entregas. Então, ano passado, a gente pôde fazer a troca da nossa matriz energética, da nossa refinaria Alunorte, que é a maior refinaria do mundo. Tá? Então, a gente trocou para gás nesse primeiro momento, com a presença do governador Helder, do ministro Alexandre Silveira. É muito bom ter
aqui o Gentil falando da Hidro, falando da Brás, sempre ressaltando, Gentil, a capacidade de diálogo desse ministério que está sempre buscando soluções junto com a indústria. Eu acho que isso é muito importante. Mas a Hidro, além disso, ela vem buscando outras soluções de energia limpa. Por exemplo, o Pará, ele tem um resíduo do açaí como um problema a ser endereçado. Então, a Hidro tem investido hoje na biomassa através do caroço do açaí, para substituir também o carvão no futuro. Mas também já investimos também na troca das caldeiras para caldeiras elétricas, porque a gente acredita que a operação cada vez mais limpo vai ser uma referência de mercado. Então, além do alumínio ter todas as propriedades que tem hoje, a cadeia tem que ser cada vez mais limpa, não só do alumínio, de toda a mineração. Eu acho que quem não tiver nessa linha não vai conseguir operar daqui a um tempo, porque é necessário. Todas essas mudanças climáticas, tudo que vem acontecendo no mundo, que você referiu hoje com muita tristeza, por exemplo, o Texas, a gente tem que ter consciência que essa situação já não é mais uma situação, já é uma realidade. A gente tem que combater, a COP está aí para isso, as indústrias estão aí para discutir. Então, a Hidro vem investindo cada vez mais nessa transição energética, buscando soluções. Nesses investimentos que você mencionou aí, de quase 14 bilhões, tem também o investimento em energia solar, energia eólica, na autoprodução, que a gente entende que, como eletrointensivo, a gente tem que colaborar com o sistema em trazer energia limpa. Mas deixa eu só te cortar. Isso já é sustentável? Essa troca, usar o açaí para queimar a caldeira, trocar o diesel por gás natural, isso já é sustentável economicamente falando para a empresa? Sim, o gás natural já é sustentável em termos de custo, ele é similar ao que a gente tinha anteriormente com óleo, mas uma energia mais limpa. E foi muito interessante porque quando a gente trouxe o gás para o Pará, a gente fez uma parceria público-privada com o governo do estado. Então, quando nós trouxemos, através do nosso volume gás para o Pará, a gente trouxe para todas as indústrias do Pará. O governo vai investir, por exemplo, para ter gás carros movidos a gás. Então, isso é muito interessante, porque você pode pegar uma solução para a sua indústria, através de incentivo, de trabalho junto com o governo, trazer um benefício para a sociedade, de uma forma geral. Então, isso é muito bom de você poder estar discutindo através da Brás, através de outras associações com o Ministério, mas trazendo soluções, como você colocou, Márcio, sustentáveis. É sustentável, sim, e eu acredito que tem um plus aí. Independente de você discutir crédito de carbono, eu acho que é uma competitividade necessária. As indústrias hoje já exigem que você seja cada vez mais limpo, cada vez mais verde, né? A gente fala de uma operação cada vez mais verde. Mas o que quer dizer esse verde? Não é um marketing. A Hidro tem o objetivo de reduzir a própria emissão. Eu acho que a gente tem que começar o trabalho pela nossa casa, para depois você disseminar o mercado. Se todo mundo tiver essa conscientização, eu acho que a gente vai ter um mercado cada vez melhor. Esses pontos que ele levanta são muito importantes, Gentil, e é exatamente esse que a transição é natural para você. A gente vai ser vitrine em novembro para o mundo na COP30. A gente tem o que apresentar, digo de regulamentação, digo de projetos, para mostrar como estamos bem nisso, até prontos para receber mais investimentos nessa área, no meio dessa transição energética? Boa pergunta, Márcio. Eu acho que assim, a resposta é com certeza. O Brasil, ele já naturalmente é um país que tem uma matriz energética bastante invejável para todo mundo. E, com o tempo, cada vez mais a gente vem fazendo melhorias para nos tornarmos ainda mais renováveis, ainda mais limpos no mundo. Por exemplo, a gente tem muita parte hoje da utilização do biodiesel no Brasil. Recentemente o Ministério aprovou, inclusive, aumento para B15. A gente teve um apoio muito grande também na questão do combustível de aviação, do combustível do futuro, que foi a lei relatada aqui pelo nosso deputado Arnaldo Jardim, muito brilhantemente relatada. A gente vai levar isso também à COP, os exemplos com relação à utilização do biodiesel, os exemplos em relação ao que o Brasil pode fazer com o combustível de aviação, ou seja, a aviação é, por exemplo, um setor que emite muito e que tem poucas soluções ainda economicamente viáveis. Talvez a primeira que vai acontecer seja no Brasil a partir do etanol. Isso é importantíssimo para que seja mostrado para o mundo. O Brasil, por exemplo, tem ainda, em regiões mais isoladas, uma dificuldade em levar energia
limpa e renovável, a gente não chega com linhas de transmissão até partes do Amazonas, do Pará e estados mais distantes, mas existe um amplo programa com recursos que serão investidos na transição dessas localidades, trocando geração a diesel por baterias, soluções fotovoltaicas e outros tipos de soluções renováveis, inclusive recursos que foram decorrentes do processo de desestatização da Eletrobras, que estão sendo aplicados para que a gente consiga mudar a matriz dessas regiões, que são regiões com uma maior dificuldade que outras. Então, apesar de o Brasil estar já muito bem posicionado em relação à renovabilidade da matriz, em relação ao que a gente entrega no setor energético em relação à emissão do gás de efeito estufa, ainda existem várias medidas sendo implementadas. Agora, muito que a gente está discutindo aqui, e eu passo a pergunta para o senhor Antônio Scala, depende de regulação. Até que ponto a gente já tem isso pronto ou ainda carecemos de regulação, até para conseguirmos mais investimentos nessa transição energética, nessa energia mais limpa, para enfrentarmos melhor até os eventos extremos? Regulação. Sì, regolação. Também quero acrescentar um ponto sobre a fala do diretor Agnes de antes. Eu falei bastante na demanda anterior sobre todas as ações que foram feitas para melhorar a prontidão nisso. E nisso tenho que dizer que o papel jogado per l'agência foi também fundamental, com uma atividade séria de fiscalização, de cobrança intensa, recorrente. Foi um elemento bem relevante para que este caminho fosse mais rápido e mais intenso. Também por isso o feito de ter uma agência que tenha todos os recursos para trabalhar bem é fundamental, não somente pela atividade de fiscalização, mas efetivamente para melhorar a qualidade própria do serviço. Poderem trabalhar junto é melhor. É fundamental. E no caso específico foi fundamental. Agora, olhando os investimentos, o tema dos investimentos é super relevante e como a regulação vai impactar isso pode fazer a diferença, de verdade faz a diferença. Agora temos no setor da distribuição elétrica, vivimos ainda com um contrato de concessão que é bastante antigo. C'è um contrato que foi construído 30 anos atrás, quando o desafio do setor era bem diferente, a prioridade era gerar uma eletrificação de todo o país, chegar a ter isso com um custo mais baixo. O tema da resiliência climática não estava sobre a mesa, absolutamente. Isso não é um tema específico dos contratos de concessão do Brasil, era algo comum em todos os países do mundo. Então, isso precisa de uma modernização forte. Agora estamos em um momento onde existe o debate para a renovação dos contratos de concessão. Existe um contrato que é uma oportunidade única para modernizar a estrutura contractual e gerar os incentivos econômicos e de regulação para ir no caminho de investimentos de resiliência que o sistema agora precisa. Então, isso é uma oportunidade única. Já de feito, o contrato tem vários elementos, muitos elementos ainda têm que ser regulamentados por parte da ANEEL, e voltamos ao tema da capacidade da agência de fazer este trabalho de forma intensa, mas a capacidade de ter normativa específica para incentivar o investimento de resiliência, a capacidade de ter subárea de redes com tarifas diferenciadas quando as áreas de rede precisam de investimento diferentes. São todas coisas que nos novos contratos de concessão existem e que podem dar um impulso para uma modernização. E isso porque investimentos efetivamente representam a chave para solucionar esse problema da resiliência infraestrutural no longo prazo. O nosso tempo já acabou, mas eu preciso passar a palavra só para encerrar para a senhora Agnes. E até para um último fecho mesmo, olhando para a COP30, no que a ANEEL vai prestar atenção nas discussões lá? A gente falou aqui bastante de financiamento, né? Então, que é um dos pilares da COP30 e para nós, né, enquanto quem cria as regras para atrair investimentos, isso é essencial. A gente tem participado das discussões com o Ministério da Fazenda justamente sobre a questão de taxonomia sustentável. Basicamente é dizer o que é limpo, o que é renovável e com isso a gente poder atrair esses recursos de financiamentos mais baratos para essas atividades. Tem um outro olhar relevante que a ANEEL tem, que é a regulação de tudo que é eficiência energética. Então, se a gente está falando que, no fundo, a gente tem que ser mais econômico com a energia elétrica, tratar de eficiência energética daí na indústria, como disse o Gentil, ou no consumo, basicamente, nas edificações, isso é essencial e a ANEEL trabalha com isso. E, óbvio, todo o olhar para a redução de vulnerabilidade. A gente está trabalhando com mitigação,
a adaptação, quando a gente fala das redes, de todas as regulações que a gente está criando para a resiliência de redes, mas também pensar que é digamos assim, uma abordagem que o Ministério tem trazido muito, de usar a transição energética para criar inclusão, reduzir desigualdades. E aí, quando a gente olha para o setor de energia elétrica, a gente tem questões como a tarifa social, que a gente está discutindo agora, a gente tem uma discussão sobre pobreza energética, então não é só o acesso à energia elétrica, mas a que preço, né, a que custo. Então, essas são as discussões que estão na mesa no momento. Como é que a Norsk Hydro vai aproveitar a COP30? Eu digo, apresentar os seus projetos, vai estar em Belém, mas eu digo também até para inspirar outras empresas nesse investimento que falamos tanto aqui com a Enel, que o Ministério destacou também. Como é que vocês vão agir na COP30? Eu acho que, além de mostrar tudo que nós estamos fazendo de forma positiva, a tecnologia, eu acho que essa COP vai ser a COP das pessoas. Então, você tem lá no Pará comunidade indígena, quilombolas, ribeirinhos. Eu acho que é uma oportunidade grande de diálogo, de endereçar os problemas. É uma oportunidade única para quem fala da Amazônia conhecer, falar conhecendo, tendo conhecimento de causa, não só apenas abrir discussões, mas entender o que acontece, poder ajudar mais. E por fim, a melhor COP que vai ter é essa. Todas têm discussão, todas são muito, muito fortes. A única que tem floresta é a nossa. Então, acho que o brasileiro tem que ter orgulho, aproveitar o momento, aproveitar o legado. Para quem vai a Belém, já se vê uma outra cidade, o legado já vai estar lá. Eu acho que isso é muito importante, é que a gente possa cada vez mais discutir em loco e endereçar os problemas. Isso vale muito para vocês, que tem uma operação grande no Pará, né? Exatamente. Anderson, muito obrigado. Agradeço também a Agnes, ao Antônio, ao Gentil. Muito obrigado pela participação de todos nesse primeiro debate no nosso CNN Talks COP30. Antes, eu queria só contar com, avisar a vocês que tudo que está sendo consumido aqui de energia, toda a nossa pegada ambiental vai ser compensada. Se calcula aqui, se estima aqui que mais de 6 mil toneladas de dióxido de carbono estão sendo lançados, emitidos neste evento. Tudo será compensado pela Ambipar, nossa parceira, fazendo a compensação do carbono emitido por meio da Ambify. Por isso, agradeço muito também este lado verde do nosso evento também. E eu passo a palavra